da pauta, filhas da pauta. Olá, bem-vinda ao podcast Filhas da Pauta, mais uma temporada, hein, amiga? Mais uma temporada cheia de assuntos interessantes para o público feminino, acho que para o público em geral, né, Ângela? Porque quanto mais o homem, ele também fica a par do universo feminino, eu acho que é mais interessante para todo mundo. Claro, e o assunto que a gente está trazendo hoje interessa a todo mundo. Você certamente já ouviu falar das canetinhas Monjaro, né? Esse é o assunto que a gente traz hoje, né, amiga? Um tema que virou, assim, uma espécie de epidemia. Sim, que mistura saúde e estética, né? Que às vezes, é uma mistura perigosa. Pois é, e é por isso que a gente trouxe a endocrinologista Ana Karina Medeiros. Muito obrigada pela sua presença aqui. Se apresente para a nossa audiência, quem é você? Primeiro, agradecer o convite, né, de Margot, aí é um prazer estar aqui, Ângela também, que fez o convite diretamente. Atualmente, eu sou Ana Karina Medeiros, né, eu sou endocrinologista, pronto, e atualmente eu estou como presidente da Sociedade de Endocrinologia, e a gente vem exatamente trabalhando muito exatamente esse conceito, né, da importância, né, principalmente de usar a medicação segura, a medicação na farmácia. A caneta foi um grande avanço no tratamento da obesidade, mas a gente precisa realmente fazer de forma correta. E a gente pode até começar com essa pergunta, né? Por que virou esse problema que está aí hoje? Todo mundo indiscriminadamente usando. Pois é, Ângela. Na realidade, as pessoas procuram mais fácil. Então, é muito mais fácil você recorrer a uma medicação que vai diminuir sua fome e você vai perder ali 2, 3 quilos, do que você procurar ir para um nutricionista, fazer uma atividade física regular, fazer uma dieta. Então, as pessoas às vezes buscam mais rápido. E muitas pessoas realmente estão recorrendo realmente às medicações sem nenhuma prescrição médica, sem orientação, apenas por um motivo estético. E a medicação é muito clara. Ele é um grande avanço no tratamento da obesidade. Ele é uma medicação muito importante, foi um grande salto no nosso tratamento, mas ele é para ser feito para a pessoa correta. Então, a indicação é muito clara. Você pode usar, que a gente chama de análogo de GLP-1, análogo do GIP, né, que são análogos de hormônios intestinais. Esses hormônios, na realidade, nós já produzimos naturalmente. Então, é muito comum você estar comendo e ter uma hora que você não consigo mais comer. Então, muitas vezes é quando esse hormônio é liberado no nosso organismo. Só que no nosso organismo, esses hormônios eles vão durar aí em torno de 3 minutos. E aí, quando a gente está colocando essa medicação que é um análogo desse hormônio, na realidade é uma medicação que ela vai ter uma ação mais de 24 horas. Então, eu vou reduzir minha fome ali por mais de 24 horas. Então, os análogos, em média, na realidade, o tratamento, a ação daquela medicação muitas vezes pode durar até de 3, às vezes até 5 semanas. Então, é para ser usado realmente por pessoas que têm obesidade realmente confirmada ou que tenham sobrepeso ou comorbidade. O que seria uma comorbidade? São aquelas doenças que estão associadas ao excesso de peso, como, por exemplo, a hipertensão, como, por exemplo, o diabetes, o pré-diabetes, como o aumento do colesterol, o aumento dos triglicerídeos, a apneia do sono, que é muito comum, e a gente tem tido resultados maravilhosos, inclusive, de pacientes que utilizaram a medicação e que realmente perderam peso e que até ficaram curados, né? Você imagina você ficar curado de uma doença dessa com a apneia do sono. Então, para o paciente que tem indicação, realmente, a medicação é um grande avanço. Agora, para o paciente que não precisa e que ele vai usar aquela medicação para perder aqueles 2, 3 quilos para caber no vestido para ir para a festa, esse paciente está dando um tiro no pé, porque ele vai mexer com todo o metabolismo, quando ele parar o remédio, ele vai ter o reganho e muitas vezes ele vai ganhar mais do que perdeu. Mas a obesidade ela pode ser provocada pelo excesso de alimentação, ou seja, o comer compulsivo, né? E pode ser também um distúrbio. A senhora, como endocrinologista, a gente sabe, né? Eu tenho hipotiroidismo, eu faço tratamento para hipotiroidismo há muitos anos. O hipotiroidismo te deixa com uma tendência a engordar, mesmo você não comendo nada. Eu lembro que eu não tinha nenhum apetite e estava engordando. Então, assim, antes de começar um tratamento desse tipo, passa por toda uma análise endocrinológica, porque a pessoa pode sofrer de um simples hipotiroidismo. Com certeza, Margot. Então, por isso que a importância é a avaliação médica. Obesidade é doença que precisa ser tratado por médico, precisa de uma estratégia para você fazer aquele tratamento. Primeiro, precisa também fazer uma avaliação. Então, de repente, essa obesidade pode ser secundária a um distúrbio hormonal, sim, como o que aconteceu com você. Então, a gente tem que fazer toda essa avaliação e a gente tem que avaliar aquele paciente, se aquele paciente tem indicação de usar aquela medicação. Então, nem todo mundo vai ser candidato a usar o análogo. E né? quando é de fundo emocional, quando a pessoa está, né,
emocionalmente abalada e começa a comer mais do que o normal, pega uma panela de brigadeiro achando que vai resolver os problemas do sempre mundo. tem essa relação, fuga, né? né? Existe, com certeza. Na realidade, comer é um ato prazeroso. Então, muitas vezes, se eu estou com problema no meu trabalho, estou com problema na minha família, muitas vezes eu vou buscar aquele prazer na comida. Então, hoje, né, está muito associado à questão da compulsão alimentar, a gente tem critérios para a gente dar esse diagnóstico, e a gente sabe que a questão emocional é um fator importante no tratamento da obesidade. Mas é importante também a gente ter consciência que a obesidade, 70% dela é genético. Então, muitas vezes a pessoa nasceu para ser obesa. Então, está lá geneticamente determinado no DNA. A gente tem que fazer a nossa parte, que é o quê? Dieta, atividade física regular, controle do estresse, dormir bem, que é muito importante. Então, a gente tem a nossa parte a gente precisa fazer, mas além da nossa parte, quando tem aquele componente genético, às vezes aquela pessoa faz dieta, faz atividade física e muitas vezes não consegue perder. Magou, isso é verdade. Então é muito comum achar que todo paciente obeso é mentiroso. Então Agora, não é. Tem uma questão hoje, né, que vamos falar de padrões estéticos, né? Você está falando da caneta emagrecedora e isso virou meio que uma condição para ficar extremamente magra, né? Especialmente entre as mulheres. Há uma tendência hoje, uma moda da mulher ser muito magra. E, naturalmente, é quase impossível ficar tão magra se não for por um recurso como esse, né? Então, assim, a gente vê atrizes, a gente vê celebridades excessivamente magras. A caneta também está sendo usada para isso aí. Qual é o risco de ficar tão magra? Ângela, a caneta ela não tem nenhuma indicação estética. A indicação é muito precisa para obesidade e o paciente com sobrepeso e comorbidade. Então, infelizmente, são pessoas muitas vezes que fazem automedicação ou que ocorre realmente, infelizmente, alguns profissionais que trabalham dessa forma. Na endocrinologia, dificilmente você vai encontrar um médico que vai prescrever uma medicação para a pessoa ficar magérrima somente por uma questão estética. Então, você não vai encontrar. A gente tem uma formação muito completa em obesidade, em sobrepeso, e a gente não vai fazer realmente essa conduta. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso está acontecendo e isso é extremamente perigoso, porque a gente precisa de gordura. Então, a gordura é uma reserva de energia. Então, a gente precisa de energia para as nossas atividades. Então, por exemplo, eu tive, há 10 anos, uma dengue hemorrágica e em uma semana eu perdi 7 quilos. Então, se eu tenho uma paciente extremamente magra, se ela pega uma doença, ela não tem reserva. Então, se ela não vai conseguir comer, como é que ela vai ficar? Então, ela vai provavelmente padecer. Inclusive, antigamente, isso é o que, na pré-história, né, que as pessoas tinham sazonalmente comida, você tinha comida, às vezes chovia, não tinha comida, ou nevava, então, as pessoas que tinham mais peso, é exatamente as pessoas que sobreviviam mais, e as pessoas que geralmente que tinham a genética para realmente, que favorecia o sobrepeso ou obesidade, são as pessoas que realmente sobreviviam mais, porque você fica um tempo sem comer, porque não tinha realmente à disposição o alimento. Então, isso a gente precisa, todos nós precisamos de um suporte, de uma reserva de gordura. A gente não pode ser extremamente magro. Existe um peso que a gente considera um peso saudável. Hoje a gente considera um peso saudável exatamente o IMC entre 18,5 até o 25. Então, a gente precisa estar ali. Então, uma abaixo né? Pois é, abaixo de 18,5 é desnutrição. Então, desnutrição também é doença. Então, são os polos opostos. A gente tem de um lado a obesidade e do outro lado desnutrição. Antigamente, o Brasil era um país de desnutridos. Hoje, infelizmente, nós somos um país de obesos, né? Inclusive, foi feito... Tendendo a crescer, né? Pois é. Foi feito um inventário agora, que é uma vigilância que é feito em pessoas do SUS, né? Que é o CISVAN, e nesse CISVAN documentou que aqui no Rio Grande do Norte nós temos 42% das pessoas só atendidas pelo SUS que estão com obesidade. Não estou falando de sobrepeso, falando de obesidade. Por quê? O pão é mais barato, né? Então é bem mais barato comprar um pão do que comprar uma fruta, os ultraprocessados, e as pessoas, infelizmente, estão engordando. Pronto, agora a senhora chegou num ponto. Realmente, assim, a obesidade é considerada uma doença. Uma doença. Só que é agravada por questões sociais e econômicas. Então, é muito mais barato, realmente, você comprar um ultraprocessado que não é comida, do que comprar uma verdura, uma salada sem agrotóxico. Né, porque elas são muito mais caras. Então, como é que a gente consegue encontrar um meio termo aí nessa equação não tão simples de fazer? Pois é, Ângela, e é importante que a gente não falou, a questão da nutrição, né? A nutricionista tem um papel fundamental no tratamento desse paciente com obesidade. Então, em qualquer paciente que aumentou o peso, ou com sobrepeso, ou com obesidade, o pilar do tratamento é dieta e atividade física. Então, na realidade, os profissionais mais importantes, né, para a prevenção
e tratar esse paciente como um caso mais leve é exatamente o nutricionista e o educador físico. Então, é extremamente importante. Esse paciente que ele tem que a gente tem um nível socioeconômico menor, o que é que ele pode fazer? Ele reduz as quantidades das comidas, a nutricionista ela vai orientar melhor, mas você pode, por exemplo, você mora numa casa, você pode plantar no seu quintal uma mamão, você pode plantar no seu... Exatamente, isso não é tão caro. E isso é uma tendência, né? Assim, já até apartamento, tem pessoas, em grandes centros, as pessoas têm plantado, até aproveitado ali a janelinha e tem feito, né? Às vezes até em canos, né? A gente tem visto coisas bem criativas. Isso quem faz muito é o japonês. O japonês, ele tem esse hábito, né? Ele tem que fazer aqueles canteiros, e mesmo em apartamentos minúsculos, que os apartamentos deles são bem pequenos, eles têm esse hábito. Então, a gente tem como realmente recorrer a algumas coisas. Você, de repente, colhe, vai para um lugar, vai na Ceasa ali no finalzinho, que o preço é mais barato. Então, assim, na prática, muitas vezes a pessoa com uma quantidade muito grande, e comida hoje é coisa extremamente cara. Então, se você reduz aquela quantidade, mesmo que você não melhore muitas qualidades, você já é uma forma, muitas vezes um mecanismo para você perder peso. Agora, canetinha, última pergunta antes da gente chamar nosso depoimento, né, Ângela? A canetinha, ela te garante também a massa muscular que você já tem? Não. Qualquer perda de peso, você vai ter perda de gordura, mas você pode ter junto essa perda muscular. Essa perda muscular pode até corresponder a 20% da perda de peso, certo? Então, daí a importância da estratégia de quando você está perdendo peso, principalmente se você perder peso mais rápido, quanto mais rápido você perder esse peso, maior o risco de você perder massa muscular. E também em relação à alimentação, se você está perdendo peso, mas você não tem um bom aporte proteico, é muito comum você realmente perder aí músculo, que não é o ideal. Por isso que a nutrição é tão importante. Por isso que é importante, o paciente obeso ele tem que ser tratado realmente de forma multidisciplinar. Pelo menos, né, o educador físico, o nutricionista, o endocrinologista, e como você mesmo falou, né, existem muitos pacientes com distúrbios emocionais que vão comer mais, e muitas vezes o psicólogo ele é uma ferramenta muito importante, principalmente nesse paciente que tem a compulsão alimentar. Ou seja, é um acompanhamento multidisciplinar. Né? Isso. Pois é, e agora vamos chamar para a nossa conversa o depoimento de Gabriela Oliveira. Ela é psicóloga e ela é uma pessoa que tem tratado, né, obesidade para conseguir ter aí uma vida mais equilibrada. Vamos ver. E vim falar um pouco hoje da minha trajetória pessoal. Deixo desde já meu agradecimento a Angeleia Margot e um abraço especial à doutora Ana Karina. Eu sou obesa desde os 19 anos e venho tratando a minha obesidade. Agora eu tenho 31 anos e ela está controlada. Eu fiz uso nesse último tratamento das canetinhas em um contexto multiprofissional, com endocrinologista, nutricionista, educador físico e psicólogo. Quando se fala sobre os desafios da obesidade e do tratamento, eu gosto de ressaltar que a obesidade muitas vezes ela é simplificada a um peso numa balança. Mas ela é muito mais complexa, leva em consideração o emocional, social e biológico. Às vezes, as pessoas vêm muito procurando formas rápidas de emagrecimento, mas não o contexto da saúde na sua forma integral, voltada às especificidades do sujeito, ao contexto dele. Nesse processo, eu precisei organizar minha vida financeira, minha carreira, minha vida pessoal, minhas relações interpessoais, também minha relação com o alimento e comigo mesma. Eu gostaria de perguntar a você, doutora Ana Karina, quais são seus maiores desafios como profissional da área em relação aos usos das canetinhas? Então, doutora Ana Karina, em relação a essa pergunta que ela fez, né, quais são os seus principais desafios no consultório em relação a essa pandemia da caneta? Pois é. A gente tem os desafios, por exemplo, se a pessoa usa a caneta que não foi comprada na farmácia de forma irregular, tem visto uma quantidade imensa de pessoas com muitas náuseas, que não conseguem comer. Eu atendi um paciente diabético que ele passou um dia sem conseguir tomar nem água. E aí eu tive que mandar para o hospital, para ele. Então, por isso que é importante usar a medicação realmente original. Na medicação original também, a gente também tem problemas no nosso dia a dia. Então, o mais comum realmente é a náusea. Essa náusea ela é muito comum no início do tratamento. Esse paciente ele vai ter uma dificuldade. E a gente tem como manusear. Geralmente, eu já deixo prescrito para esse paciente a medicação antiemética, né, que a gente chama, que é exatamente para evitar essa náusea, para ele já saber que se ele tiver náusea, ele já vai tomar aquela medicação e que aquilo ali geralmente é transitório. Mas é algo desafiador também a constipação. Então, eu já tive pacientes que passou
15 dias sem conseguir realmente defecar. 15 dias. 15 dias. Sem ir ao banheiro. Sem ir no banheiro. 15 dias. Tô passada. E aí, realmente, esse é um estado, realmente uma situação crítica, né? Que aí, muitas vezes, você vai ter que mandar no hospital, você vai ter que fazer uma lavagem intestinal. Os casos mais severos, assim, de problemas que eu tive com canetas, foi exatamente esses casos dessa constipação. O mais importante, eu tive um paciente que ele fez um fecaloma e que realmente não precisou fazer esse fecaloma. As fezes estão tão endurecidas que elas formam como se fosse uma rolha. Caramba. E aí, ele não consegue defecar, ele coloca, é como se fosse quase uma obstrução intestinal, ele não consegue eliminar aquelas fezes. Gente, o caso é grave, não é para ficar se automedicando, ainda mais numa situação como essa. Pois e aí, uma outra pergunta dentro também dessa, né, da nossa participação, em relação aos seus desafios no consultório, e chegam pessoas dizendo assim, doutora, eu quero usar a caneta, sem ter a indicação? Existe isso também? Muito, Ângela, infelizmente tem sim, né, muitas pessoas, mas aí o papel da gente é explicar, orientar, né? Em algumas situações, mesmo que não seja aquela indicação formal, mas se é um paciente que ele tem um sobrepeso mais leve, mas ele já tem um histórico, já tentou muita coisa e não conseguiu, ele pode até fazer a caneta, mesmo que não tenha aquela indicação formal. O que não pode é se você está dentro de um peso normal e aí você quer usar apenas para ficar, né, vestir o número 36. Então, isso aí... Eu entendo que, assim, é um recurso, é uma possibilidade, assim como tantas outras. Assim como é realmente uma educação alimentar, uma outra alternativa, que talvez seja muito segura, né, a mais segura, mas eu comparo muito, Margot, você vai lembrar de colegas assim que faziam aquelas dietas loucas, né? Isso, a dieta da lua, a dieta da sopa, a dieta da melancia, a dieta da proteína. Quer dizer, é mais uma moda dentre essas tantas, porque eu fico pensando assim, ok, você faz tratamento, encerrou o tratamento, como é que continua a partir dali? Se não houve uma educação alimentar, se não houve... Como é que faz depois disso? Pois é, Angela. Além de ser caro, né? Com certeza. Na realidade, quando a gente fala de tratamento para perder peso, eu estou fazendo um tratamento de no mínimo 6 meses. Então, quando eu uso uma medicação como o Mounjaro, como a tirzepatida, é uma medicação que ela vai perder em torno de 21% do peso. Então, vamos supor que eu tenho um paciente que tenha 100 quilos, ele vai perder 21%, ótimo, ele vai ficar ali com 80 quilos, está ótimo. Mas se eu tenho um paciente que ele tem 50 quilos e se ele perder 20%, né, então ele vai ficar com 40 quilos, então ele vai ficar realmente desnutrido. Então, é uma medicação que não vale a pena você usar 1, 2 meses, porque se você usar um período curto, você vai ter reganho. Então, você vai parar a medicação e você vai ter reganho. Então, quando a gente pensa na medicação, a gente pensa num período de no mínimo 6 meses para que a gente não tenha o reganho, porque ninguém reeduca ninguém em um mês. Porque em paralelo ao tratamento, a pessoa tem que fazer uma dieta também, não é isso? Isso, exatamente, tem que fazer uma reeducação alimentar, porque aí quando você tirar a medicação, que a gente tem que fazer um desmame da medicação, eu não posso parar totalmente, por isso que é importante um médico, um endocrinologista para acompanhar esse paciente, que realmente é o especialista com formação para acompanhar os pacientes com obesidade, para que ele tenha toda uma estratégia para aquele paciente. O tratamento ele é individualizado, não existe receita de bolo que vai servir para todo mundo. Esse tratamento ele é individualizado e ele precisa de estratégia própria. Nós somos seres únicos, nós somos seres ímpares, né? Então ninguém é igual a ninguém. E trazendo para o nosso universo, a maioria mulheres, né? A grande maioria é mulheres. Quanto por cento no consultório que está em tratamento hoje com a canetinha? Assim, entre homens e mulheres? Eu não teria como te dizer assim, qualquer chute que eu fizer, eu acho que não vai ser. Mas assim, a gente tem hoje, né, na endocrinologia a gente trata o diabetes, a gente trata a tireoide, a gente trata, então a obesidade hoje eu diria que é um nicho que a gente trata mais, né, dos pacientes com obesidade que utilizam a caneta, hoje a gente tem um grande limitador também que é o custo, né, ainda é uma medicação cara, então a gente, nem todo paciente obeso, a gente mesmo às vezes que tem indicação, a gente vai conseguir usar pela limitação do custo. Mas paciente que tem indicação, que a gente prescreve ali, de pacientes obesos, talvez eu diria que é em torno hoje de 50%, pelo menos. Sim. Porque hoje realmente é a melhor terapia. Então, quando eu falo da caneta, a gente está falando muito de obesidade, mas eu tenho vários benefícios agregados. Não é só perda de peso. Quando eu falo do tratamento com análogo, eu estou falando de uma medicação que ela reduz glicose, que ela melhora a pressão, que ela tem uma ação anti-inflamatória. A gente tem casos de psoríase, pessoas com algumas doenças inflamatórias, até artrite reumatoide, que melhoram com o uso da caneta, porque a medicação ela tem essa ação anti-inflamatória. Mas porque a pessoa emagrece ou porque a caneta realmente age? A gente acredita-se que é um efeito do próprio, porque é um hormônio. Então, a substância que é hormônio, ela tem uma ação no corpo inteiro. Mas existem os dois mecanismos, né? A perda de peso, lembrar que a obesidade, o excesso de peso, a gordura, ela é inflamatória.
Ele é um tecido inflamado. Sim. E, além disso, a própria medicação, a gente acredita que tem algum fator nesse hormônio que ele gera essa redução de inflamação. Então, quando eu falo de caneta, eu falo, por exemplo, de uma medicação que você vai, em média, evitar um infarto de um AVC em 20%. Eu tenho uma redução de infarto de AVC. Então, esse é um ganho muito maior. E tanto que, assim, a gente está falando aqui de obesidade e sobrepeso, mas o paciente que mais se beneficia da caneta, por exemplo, é um paciente que já infartou, como eu atendi ontem um paciente, que ele já infartou, que ele tem uma obesidade, e ele tem um diabetes. Então, esse paciente, ele vai ter uma resposta, e ele é hipertenso, então ele vai ter uma melhora na hipertensão, ele vai ter uma melhora no diabetes, ele vai ter uma melhora na obesidade, ele vai prevenir um evento cardíaco. Doutora, a gente já está se encaminhando para o final, assim, mais uma curiosidade em relação à caneta. O Brasil adquiriu o direito de produzir, né? Então, com isso, esse valor vai ficar mais acessível. Isso pode ser um problema também em relação a esse uso indiscriminado? Não, eu acredito que não. Acho que o mais importante é as pessoas se educarem para saber que precisam procurar um médico, precisa fazer uma avaliação. A gente hoje tem, comercialmente falando, né, a gente falou de Mounjaro, mas hoje a gente tem 3 canetas, né, a gente tem a liraglutida, a semaglutida e a tirzepatida, que é o Mounjaro. Mas a semaglutida, ela caiu a patente. A diferença da semaglutida para a tirzepatida, porque está na moda aí, Mounjaro, tirzepatida, mas assim, a semaglutida, a diferença é muito pequena, em torno de 5% só de diferença de perda de peso. É uma medicação extremamente Mais com todos os acessível. benefícios, e é mais acessível e vai cair mais o valor. Então, se você, por acaso, está usando a medicação ali falsa, que está comprando ali na esquina, na padaria, na academia, por que não usar uma semaglutida, uma medicação comprada na farmácia e vai comprar com seu cartão dividido? Procura um médico, faça uma avaliação. Antes de qualquer coisa. Pois é, e aí né? você vai comprar talvez até mais barato do que essa medicação que você está comprando aí falsa, que ninguém sabe a origem, a medicação eu já vi aí a caixa, não tem nem validade. Existe isso, você comprar um Olha o remédio que não risco, tem né? validade, não tem validade a Sim. medicação. Sim. Então, a gente teve 2 casos já de morte no Brasil, né, relacionados realmente ao uso dessa medicação, que é trazida do Paraguai, ou ninguém sabe nem a origem realmente. Então, entre usar, então procura um médico, faça uma avaliação, e hoje a gente tem essa opção, que é uma opção mais barata, e que na prática, para muitos pacientes, a semaglutida vai funcionar muito bem. Eu tenho um paciente com semaglutida que perdeu 65 quilos. Nossa. Bom, então fica a dica aí, antes de mais nada, procurar um especialista para poder ter um tratamento adequado e seguro. Pois essa é, equipe como eu acho que o médica também. exemplo que a gente viu aqui, né, dessa minha paciente, Gabriela, é uma paciente assim, extremamente disciplinada, claro, mas ela não foi só disciplina, ela veio para um Exatamente. médico, ela avaliou, ela tinha indicação de fazer caneta, por isso ela perdeu 40 quilos, mas com acompanhamento meu, com acompanhamento da nutricionista lá da clínica, que é a Ingrid, e ela também fazia atividade física, então ela realmente fez a parte dela. É um conjunto de coisas. Exatamente, então ela teve um resultado extremamente, né, importante, né, uma perda de 40%, extremamente expressivo, e ela vem se mantendo, inclusive ela já suspendeu a caneta, mas ela está bem, ela está mantendo o tratamento, mas porque ela teve toda uma base, né, ele teve todo um acompanhamento, teve toda uma estratégia terapêutica. Perfeito. Então, a gente está quase terminando, né? A gente tem mais duas partículas do nosso programa, digamos assim. Temos uma frase de efeito e uma homenageada que já não está mais entre a gente. A frase de efeito que eu encontrei, Ângela, é de Jai Vasconcelos, que eu já descobri que é uma gordinha feliz que convive muito bem com isso e que ficou conhecida pelas suas frases motivacionais, né? Eu adorei essa frase dela. Se não pode com minhas curvas, não cruze minha estrada. Perfeito. É melhor ter as curvinhas bem administradas ali do Exatamente. E uma coisa que é muito importante, Margot, que a gente não falou, mas assim, hoje a gente não trata o paciente para ele ficar dentro do IMC normal, a gente reduz o peso para ele reduzir o risco de saúde, a gente fala no conceito de saúde. É como a senhora falou, Você pode existe ver uma com questão... curvas muito bem, com saúde. Exato. Tem uma né? questão também genética, vamos respeitar isso, né? Também. Sim. E vamos homenagear quem hoje, amiga? Vamos homenagear Vilma de Faria. Vamos trazer uma política para a nossa bancada aqui para ser homenageada, já se foi, mas ela foi assim, ela abriu alas para muitas mulheres potiguares. Ela foi a primeira prefeita do Rio Grande do Norte e ela foi a primeira governadora do Rio Grande do Norte. Abrindo alas aí. Foi a primeira prefeita de Natal e a primeira governadora do Rio Grande do Norte. Marcou muito, deixou um legado, né, através da filha também. E é uma pessoa realmente, eu entrevistei Vilma de Faria várias vezes, acho que você também deve ter entrevistado. Também. Era uma pessoa doce, gentil, então a nossa homenageada de hoje, desse episódio, é Vilma de Faria. Merece todos os aplausos da gente, com certeza. Um legado é importante, né? Por isso fui também de exemplo como mulher, né? Uma grande mulher, teve um...
com essa, nós encerramos. E, para terminar, doutora Ana Karina, quem quiser seguir essa conversa a respeito de obesidade, de cuidado com a saúde, como é que pode encontrá-la nas redes sociais? A gente sempre está postando, meu Instagram pessoal é o Ana, com 2 N's, Karina com K, Endoclin. E a gente também siga a SBEM, né, que é a Sociedade de Endocrinologia, que é a SBEM RN, que a gente também sempre está colocando conteúdo aí de qualidade e conteúdo realmente com respaldo científico, né, o que a gente... Que é o que a gente precisa. Exatamente, que a gente precisa. Muito obrigada pela sua presença. Foi ótimo. agradeço. Encerramos por aqui. É isso aí. Pois é. Vamos pra próxima. Obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.